Nesse trecho de Lucas, nós temos o encontro entre os saduceus e Jesus Cristo. E os saduceus eram um grupo de judeus que negavam a ressurreição. Era um grupo, uma facção, que não acreditava na teoria da ressurreição. E, portanto, vão questionar Jesus sobre isso. E aí, ao questionarem Jesus sobre isso, eles colocam um exemplo, uma história. A história de uma viúva que foi casada com 7 irmãos. E no final da sua existência, ela morre. E aí então vem a grande pergunta: na vida eterna, na vida pós-morte, com quem ela ficará? Com quais dos irmãos ela ficará casada? E Jesus então responde essa questão afirmando a ressurreição, que no estado de ressurreição nós estamos além dos limites estabelecidos pelos padrões da nossa sociedade. Ou seja, nós estamos fora dos padrões culturais, como por exemplo o casamento, a união matrimonial que nós temos na nossa cultura. Por quê? Porque a ressurreição significa a completude do ser, a iluminação de todo o ser. E se é a completude do nosso ser, tudo aquilo que nós temos como pessoa humana se torna completo. Então a nossa liberdade se torna completa, a nossa consciência se torna completa, o nosso amor se torna completo. Então aqui no amor completo, nós não temos a exclusividade do amor, nós não temos a pessoa com quem nós amamos. Nós amamos todo o universo, nós amamos a vida e nós amamos todos os seres. Aqui nós nos tornamos realmente completos na ressurreição. Por isso não há limites para o nosso amor e para o nosso bem-estar. A nossa felicidade, ela é plena. Então a ressurreição, a ideia de ressurreição de Jesus Cristo aqui, e portanto a ideia de morte, é a passagem para uma transformação qualitativa do espírito. O espírito se liberta do estado de corpo que nós temos e se torna um ser pleno, onde o amor também se torna pleno e a liberdade também se torna plena. Então aqui nós estamos num outro estado. E é por isso que o Cristo termina o seu discurso com uma frase muito significativa. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Deus não é um Deus dos mortos, mas é um Deus dos vivos. E nessa conversa sobre a ressurreição e sobre o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos, nós temos muitos critérios ou vários critérios para a nossa vivência aqui, porque nós podemos sim antecipar aquilo que será a ressurreição no nosso dia a dia, ou pelo menos em parte aquilo que é a ressurreição no nosso dia a dia. O grande desafio de viver como cristão é evoluirmos aqui e agora, nesse momento presente. E isso significa o quê? Ora, se a ressurreição é a completude do ser, o meu desafio é sempre tentar me completar, é sempre tentar fazer com que o meu amor se torne mais intenso, o meu amor se torne mais expansivo, o meu amor se torne um amor não somente para uma pessoa, mas para todas as pessoas e todos os seres vivos desse planeta. Se a minha liberdade ela se torna plena na ressurreição, é claro que eu tenho que lutar para a minha autonomia, para a minha liberdade como ser humano, como pessoa humana, nesse mundo que nós estamos. E não somente a minha liberdade, mas a liberdade das outras pessoas. Se o meu respeito se torna pleno na vida eterna, através da ressurreição, eu tenho que lutar para que eu me respeite cada vez mais e respeite as outras pessoas. O estado de viver nessa vida é um estado de conversão. O que quer dizer conversão? É um estado de voltar-se para si mesmo e ver o que está faltando para a nossa evolução. Ver quais são os passos a mais que eu tenho que dar. Então a vida do cristão é sempre uma quebra de limites, é sempre uma quebra de padrões, é sempre uma quebra de tudo aquilo que limita a nossa vida. Se eu acredito no Deus dos vivos, eu tenho que ser uma pessoa viva. E o que é uma pessoa viva? É uma pessoa que faz com que na sua caminhada a vida se desenvolva. Não somente a sua vida se desenvolva, mas a vida dos demais à sua volta possa se desenvolver. Então é uma vida de transformação constante para a completude, a caminho da morte, que é a passagem definitiva para a ressurreição, ou seja, para a iluminação total do ser.
Então aqui é a nossa consciência como cristão. O cristão, ele caminha numa direção. Não numa direção no sentido de que está planejado o nosso fim objetivamente, mas numa direção em que o meu ser como pessoa se torna cada vez mais pleno. E a nossa caminhada é nessa direção, da completude do nosso ser. Então aqui coisas bem concretas se tornam bem claras. Diante de qualquer situação da minha vida, eu preciso me perguntar, qual é a resposta correta aqui? Diante de qualquer situação da minha vida, eu devo me perguntar qual é a postura que faz com que eu viva mais, com que eu me torne realmente um ser vivo plenamente e que faz também com que o outro seja vivo ou se torne cada vez mais vivo. O que eu não posso é dar respostas de morte, ou seja, respostas que limitem a vida. Quais são as respostas que eliminariam a vida ao invés de construí-la diante das situações concretas do meu cotidiano? Essa questão é sempre presente na vida. Lembrando que ser cristão não é viver uma vida platônica, não é simplesmente desejar que eu tenha vida ou desejar que os outros tenham vida, mas ir à realização. Realização significa tornar isso real, tornar isso realmente concreto, fazer com que a minha vida aconteça. Muitas pessoas têm planos na vida e ficam com seus planos, e ficam com seus sonhos, mas não vão à luta na realização desses planos e desses sonhos. Muitas pessoas desejam o bem das outras, mas não têm atitudes para que as outras pessoas tenham vida, e construam e possam construir a sua vida. Então a postura do cristão é uma postura muito concreta, é atitude realmente. E através das atitudes é que eu vou construindo o sentido da minha vida. Afinal de contas, o que nós somos hoje é aquilo que nós fizemos no passado. Todo o meu ser hoje, todo o meu espírito, o meu corpo, a minha maneira de ser, é resultado do quê? De tudo aquilo que eu fiz, das decisões concretas. Não simplesmente dos sonhos que eu tive, ou dos ideais que eu tive, ou daquilo que eu pensei simplesmente, mas daquilo que eu fiz exatamente. Então o meu presente hoje é o meu passado vivo. Agora, o que eu vou construir a partir desse passado vivo que está em mim é a minha postura como um ser vivo. E aqui entra o sentido do cristianismo. É a postura do ser cristão que vai pela justiça, que vai pelo respeito, que vai pelo amor, que procura fazer com que todos vivam e tenham uma vida em abundância. Essa é a nossa caminhada. E é por isso que nós acreditamos no Deus dos vivos e não no Deus dos mortos. Nós não vivemos aqui para morrer, nós não vivemos aqui para sermos mortos-vivos, mas vivemos aqui para sermos cada vez mais vivos e termos vida em abundância. Uma situação muito concreta é a situação que eu vivenciei nesse ano. Nesse ano, eu fui pela Diocese de Bauru excomungado. Algumas pessoas concordaram com essa decisão da Diocese. Então, se concordaram, tudo bem. Há outras pessoas que não concordaram com essa situação. Viram nela uma situação injusta, seja pela aplicação da pena, que foi, talvez, na opinião dessas pessoas, não justa no sentido de que foi extrema demais. Outras pessoas não viram razão nenhuma para que eu seja penalizado. E essas pessoas que não viram razão alguma de que eu fosse penalizado, ou viram que a pena foi exagerada, não é? Essas pessoas precisam se questionar. Bom, diante dessa injustiça que acontece dentro da própria igreja, qual foi minha atitude concreta? Qual foi meu posicionamento concreto? Foi simplesmente dizer assim, puxa vida, não é? Que pena que isso aconteceu com o Beto, não é? Que pena que isso aconteceu com o padre Beto, não é? Nossa, eu estou do lado dele. Não é? Tudo bem, dizer que eu estou do lado dele, dizer que é uma pena que isso aconteceu, é bonito, é bom, é um sentimento bom. Mas afinal de contas, quantos telefonemas eu fiz para o bispo de Bauru, colocando concretamente a minha opinião sobre o assunto, dizendo que isso não estava certo, disse que isso estava errado, de que isso era uma injustiça. Afinal de contas, qual a visita que eu fiz à Cúria Diocesana? Para demonstrar eu como cristão, eu como católico, eu que pago meu dízimo, vendo essa injustiça, que eu não concordo com isso, que outras posturas deveriam ser tomadas diante disso.
Afinal de contas, será que eu escrevi alguma carta à Anunciatura, ou então me manifestei de alguma forma, concretamente, diante daqueles que cometeram essa injustiça, se é que as pessoas pensam realmente que isso é injustiça? Se eu acredito no Deus dos vivos, eu tenho que estar vivo nessa hora. E estar vivo nessa hora não é simplesmente pensar, puxa vida, poderia ter sido de outra forma, que pena, e continuar a vida simplesmente. Não, é estar realmente vivo, ou seja, me posicionar. Isso depende de cada um. É claro que eu estou citando esse exemplo não como cobrança, mas para que cada um pense com a sua própria consciência até que ponto você está realmente vivo ou até que ponto você está vivendo uma vida somente aqui na tua cabeça. Nós vivemos e viver é viver concretamente. Então procure viver a sua ressurreição no dia a dia. Procure se tornar cada vez mais pleno, cada vez mais concreto e tendo uma vida em que as suas atitudes concretas sejam verdadeiramente luz nesse mundo e sal nessa terra.